Olá, eu sou Vitória Santiago, seja bem-vindo a mais uma edição do RB News. O ex-juiz Sérgio Moro voltou a atacar o esquema de corrupção da Petrobras e destacou a relevância da Lava Jato, afirmando que a operação recuperou mais de 6 bilhões de reais. Pelas redes sociais, o ex-ministro da Justiça postou o trecho da entrevista que foi concedida ontem a um jornal e voltou a endossar as críticas aos esquemas de corrupção que foram descobertos pela Operação Lava Jato. Ele destacou que houve uma época em que políticos corruptos paravam na cadeia quando cometiam crimes e ressaltou que na época em que liderou a Operação Lava Jato, os desvios de dinheiro eram expostos e devolvidos para as estatais, além de reforçar seu discurso político para a corrida eleitoral de 2022. Moro afirmou que tem 6 bilhões de razões para dizer que os crimes cometidos pela Petrobras ocorreram. Ele ainda reforçou que houve um esquema sistemático de lavagem de dinheiro durante o governo do PT. 6 bilhões de razões para dizer que os crimes na Petrobras foram reais. A Petrobras recuperou o que entrou no cofre. Não é uma estimativa, não é um cálculo, não. 6 bilhões de reais foram recuperados pela Lava Jato para a Petrobras. Isso em decorrência de um esquema sistemático, eu chamo de sistema de corrupção, que foi implementado na Petrobras durante o governo do PT, isso por mais de 10 anos, e as provas são escancaradas em relação a isso. O ex-juiz lembrou que durante a operação não houve tortura, mas sim prisão preventiva, nos casos que eram necessários, e que, independente da posição ou cargo, as penalidades foram devidamente aplicadas. Ninguém foi torturado, ninguém sofreu nada ali, todo mundo foi muito respeitado. Agora, prisão preventiva, ela tem que ser imposta nas causas que são necessárias. Não é porque a pessoa é rica, poderosa, não é porque é o Marcelo Odebrecht, não é porque é o Eduardo Cunha, que não tem que sofrer prisão preventiva quando ela é necessária. E o governador de São Paulo, João Dória, disse que o caso Arthur Duval fragilizou a candidatura ao Planalto de Sérgio Moro. O governador João Dória, do PSDB, afirmou que a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, à presidência da República, ficou fragilizada com o episódio envolvendo os comentários de cunho sexista do deputado estadual Arthur Duval, até então ligado ao movimento Brasil Livre. A fala do presidenciável tucano, que assim como Moro tenta despontar como opção da chamada terceira via, foi ao ar na noite desta segunda-feira, no canal Talk Churras, do apresentador Paulo Matias, no YouTube. Tentando fazer uma análise isenta, fragilizou, evidentemente. O MBL se juntou, na verdade, se filiou ao Podemos, inclusive o Arthur Duval. Esse já deve ser o terceiro ou quarto partido que ele se filia. Mas ele é do Podemos. Machucou, na minha visão, a candidatura do Sérgio Moro, ainda que ele tenha tido a atitude correta, a meu ver, que foi de repugnar e condenar os áudios e a postura do Arthur Duval. Mas feriu a candidatura dele e feriu também o Podemos. Nos últimos dias, circularam informações de que o MBL estudava deixar a legenda após a retirada da candidatura de Arthur Duval ao Palácio dos Bandeirantes. Ao comparecer durante o dia a um evento na capital paulista, Moro desconversou sobre uma possível cassação do mandato do deputado Arthur Duval e disse que isso compete exclusivamente à Assembleia Legislativa. Moro se aliou ao Movimento Brasil Livre para alavancar a sua candidatura ao Planalto. O grupo tinha Arthur Duval, o Mamãe Falei, entre os seus integrantes mais ativos. Mas ele se afastou da organização depois da crise gerada pelos áudios, em que o deputado diz que mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. O ex-magistrado, no entanto, abandonou o Arthur assim que os áudios vazaram, passando a repudiar publicamente as falas do paulistano. E cotado para ser vice do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, já articula sua saída do cargo para uma possível chapa com o mandatário. O alto comando do Exército Brasileiro já deu início aos preparativos para a saída do ministro da Defesa, Walter Braga Neto. O ministro deve deixar a pasta até o dia 2 de abril,
para se colocar à disposição de ser candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro ou disputar uma vaga para o Senado Federal. Com a escolha, Bolsonaro resolveu rechaçar as pressões do Centrão para entregar ao partido a vaga de vice na sua chapa pela reeleição. Nos bastidores do governo, já se dá como certo que o posto será do ministro da Defesa, General Braga Neto. De acordo com as Forças Armadas, o atual comandante do Exército, General Paulo Sérgio Oliveira, é um dos principais cotados para assumir o Ministério da Defesa. Com isso, o general Marco Antônio Freire Gomes deve ser o próximo comandante do Exército brasileiro. O potencial substituto de Paulo Sérgio, o general Freire Gomes, esteve na comitiva do presidente, que foi para a Rússia no mês passado. Durante a viagem, Freire Gomes acompanhou Bolsonaro em diversos compromissos, também buscando uma aproximação alinhada para que o nome dele seja bem aceito como novo comandante do Exército. O apresentador da TV Bandeirantes, José Luiz da Atena, confirmou ao jornal Folha de São Paulo que será candidato ao Senado por São Paulo na chapa de Rodrigo Garcia. O apresentador José Luiz da Atena, da TV Bandeirantes, confirmou que será candidato ao Senado na chapa do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, que concorre ao governo estadual neste ano. Ele deverá disputar as eleições pela União Brasil, fusão do DEM e do PSL. Da Atena disse que tinha sido convidado também pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro Tarcísio Gomes, da Infraestrutura, e pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, mas recusou. O apresentador disse que ficou lisonjeado com os convites, mesmo sendo crítico tanto do presidente da República quanto do atual governador paulista. Antes desse anúncio, da Atena era cotado para uma candidatura à presidência da República pelo então PSL. Da Atena deve permanecer no comando de seu programa na Bandeirantes até prazo exigido pela lei, 30 de junho, mas diz que deixará de comentar temas nacionais em respeito aos demais candidatos ao Senado que não têm essa tribuna. Vale lembrar que da Atena já anunciou outras 4 vezes que seria candidato a algum cargo público, mas sempre desistiu antes das eleições. O RB News vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais informações. Até já.